Graça e paz, irmãos. Para nós é um privilégio estarmos aqui para cultuar o nosso Deus, para servi-lo. E ainda que um tanto quanto surpreso por esse momento, nós todos não estamos habituados a não termos a companhia física dos nossos irmãos conosco, que é tão prazeroso, tão agradável viver unidos os irmãos, como no Salmo 133 nos ensina. E mesmo assim, os nossos corações, de certa forma, tristes pela distância, mas felizes porque, como o presbítero Rogério disse, unidos por Cristo, unidos pela fé, que Cristo e o seu Espírito habita em nós, habita na sua igreja, habita em todos os crentes, não só os de igreja de Poá, Vila Varela, mas o Espírito Santo, ele habita de maneira em São Paulo, no Brasil, em todos os lugares do mundo, onde as pessoas, os crentes, os filhos de Deus agora se encontram adorando ao Criador ao invés da criatura. Louvado seja o nome do Senhor então por isso. Convidamos então os irmãos que abram a Bíblia no Salmo de número 121. Aonde meditaremos essa noite nesse salmo que diz assim a palavra do Senhor. Um cântico de romagem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Curve suas cabeças, vamos orar pedindo direção da parte do Espírito Santo de Deus, que tem poder para iluminar o nosso entendimento e compreendermos a vontade dele para nossas vidas. Oremos. Soberano e bondoso Deus, te louvamos a Deus nessa noite, no dia do Senhor, o dia que o Senhor criou para que o seu povo encontrasse reunido para te cultuar, para prestar um culto a ti. E agora, Deus, como temos feito, com as ferramentas que o Senhor nos possibilita, em virtude do momento, ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Somos agradecidos a ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vida e saúde, tem nos dado trabalho, tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para poder viver nesse mundo. Tem nos ensinado, tem nos instruído, mediante a tua santa palavra. Por isso, ó Deus bondoso, nós te suplicamos, seja propício a nós que somos pecadores, falhos e fracos, pois sem a iluminação do teu Santo Espírito, não é possível que compreendamos a tua lei, não é possível que compreendamos o teu querer. Serão somente palavras, ó Deus, e mais um livro lido. Que não seja, ó Deus, então assim, se apede de nós, tem misericórdia de nós, do seu povo, daqueles que se encontram aqui, daqueles que também nos assistem, ó Deus. Seja propício a nós, nós te suplicamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, ele está intitulado de Cântico de Romagem. Nós temos aqui no livro dos Salmos, alguns salmos, na sua totalidade 15 salmos que se intitulam Cânticos de Romagem. São cânticos que vai desde o número 120 até o Salmo 134, esses salmos.
E esses salmos, eles são salmos que contam, de certa forma, a história do povo de Deus, o povo de Israel, na sua trajetória em direção à cidade santa, a Jerusalém, a Sião. E eles caminhavam peregrinando, indo em direção a Jerusalém. Muitos vinham de cidades longínquas, e como no Salmo 120, nós podemos conferir aí, no versículo 5, diz assim: ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Então pessoas, peregrinos, que vinham de terra longínqua, distantes, e passavam por várias situações na caminhada deles até o templo, situações de perigo, deixavam suas casas e saíam para a adoração ao Senhor, deixavam alguns animais e se dirigiam para adorar a Deus. Então aquelas famílias, elas passavam por lugares perigosos, por terrenos acidentados. Não creio que naquele tempo como é hoje, nossas ruas são boas, pavimentadas. Tem buracos, mas são poucos. Então eu creio que eles tinham tremenda dificuldade para se locomover em grandes distâncias. Tinham que sair muitos dias com antecedência das suas casas e caminharem em lugares difíceis, com perigos no caminho. E como nós, não é difícil que muitos deles tinham algumas incertezas, alguns momentos de fraquezas. Talvez se perguntassem em algum momento, por que tinham que fazer aquilo, aquela caminhada, como nos nossos corações. Aqueles peregrinos eram, peregrinos como nós também o somos. Na nossa jornada aqui, nesse mundo, também os crentes são peregrinos. Também caminhamos a uma Canaã celestial. Também caminhamos a Jerusalém. Caminhamos para Sião, para a morada de Deus, sabendo que na própria palavra de Deus nos instrui que Deus é Espírito e não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, não habita nos prédios em si, mas Ele habita no seu povo. Ele escolheu habitar no seu povo por meio do seu Santo Espírito. Então Ele também nos está guiando e nos está dirigindo. Então esse salmo, ele é um cântico de romagem. O salmo, a partir do 120 até o 134, ele narra essas histórias do povo, e situações que eles passavam, e eles iam cantando, aquelas músicas, mas buscavam perseverar, tinham um caminho a ser feito. Então, o 120 é o primeiro de uma série de cânticos de romagens. Conforme a tradição nos sugere, esses cânticos eram entoados pelos peregrinos que se encaminhavam então ao monte de Deus para adorar ao Senhor. E pelo caminho eles passavam muitas dificuldades. Possivelmente esses salmos então eles falam de situações reais na vida daquelas pessoas, situações como aos quais eles eram submetidos, enquanto a sua vida terrena ia, nos seus dias, enquanto eles se dirigiam para aquele momento, eles poderiam ter situações de tristezas, situações de perseguições, situações de vingança, como nos próprios Salmos 120 fala sobre a calúnia. Então, sobre angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, lutas contra pecados. Então esses salmos, esses cânticos, esses salmos que eram entoados, eles narravam a vida real, situações reais que eles viviam, que o povo de Deus vivia. E não distante disso, nós também somos peregrinos e vivemos várias situações, passamos também por provações, passamos por perseguições, passamos por momentos extremamente atípicos,
O dia de hoje é um momento extremamente atípico, como nós vimos os salmos de romagem lá no Salmo 133, ó quão bom e consumável é que os irmãos vivam unidos, vivam em união. Quando eles estavam então prestes a chegar no templo, eles já estavam radiantes de alegria, por estar bem próximo da casa do Senhor, e eles veriam, né, cultuariam a Deus, participariam daqueles momentos maravilhosos, né? E eles se encheriam de alegria, de esperança, entusiasmos, coragem, para continuar nesse mundo de muitas vezes decepções, desilusões, de choro ou tristezas, que nós não estamos livres disso, nós não estamos. Então, o povo de Deus, como peregrinos, a Bíblia mesmo diz, nós podemos conferir no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 13, convido aos irmãos que abram lá, Hebreus 11, versículo 13, que confirma que nós somos peregrinos. Diz assim, quando ele fala dos patriarcas, quando ele fala daqueles homens de fé, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, tendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós também somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós possuímos a mesma fé que aqueles homens tiveram. A mesma fé. Eles criam na fé, a fé que eles tinham é que o Messias voltaria. E a nossa fé é que o Messias voltará. Novamente virá, cheio de glória e majestade para nos buscar. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. No texto de 1 de Pedro, capítulo 2, e no versículo 3. Versículo 11, desculpa. Capítulo 2, versículo 11 diz assim: Amados, 1 de Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O apóstolo Pedro então afirma, a carta aos Hebreus afirma que os crentes, nós que fazemos parte da aliança, da família da fé, somos peregrinos nesse mundo. E diante então dessa realidade, que nós não podemos aqui negar, os crentes não podem negar, nós meditaremos então nessa noite no tema: Deus é quem nos guarda em nossa peregrinação. Deus é o Senhor que nos guarda na nossa peregrinação. Acompanhe então a palavra de Deus. O versículo 1 diz assim, o salmista diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ali, quando eles faziam aquela jornada, rumo àquelas festas, eles caminhavam e tinham os olhos fitos sempre na direção da Sião, da Nova Jerusalém. Mas é possível também que eles olhassem para cima e procurassem, né, uma resposta, procurassem de fato, para algum momento de dor, tristeza ou sofrimento ou angústia, procurassem uma resposta. Nossos corações, eles são enganosos. A palavra de Deus diz lá em Jeremias: nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. É possível então que diante de momentos difíceis, nós, filhos crentes, filhos da aliança, passamos então por momentos em que nós olhemos e procuremos a Deus. Procuremos sim o Senhor. E é possível que nós nos perguntemos, como o salmista pergunta aqui: de onde me virá o socorro? De onde me virá? Aonde de fato encontrarei o socorro para esse momento? Como então o salmista nos responde? Esse texto aqui, o salmista, ele pode ter sido expresso basicamente de duas formas. Pode ser que alguém
fazia a pergunta e a igreja respondia, e pode ser também que ele fez a pergunta a si próprio e também logo impelindo, ou seja, buscando fortemente a convicção no seu coração, ele deu a resposta. Mas é uma pergunta extremamente forte, que os nossos corações, que são enganosos, muitas vezes tendem a fazer essas perguntas, diante das situações em que podemos viver. Aí o salmista, ele pergunta, de onde me virá o socorro? E aí no versículo 2, ele mesmo já nos dá, então, a resposta. Nós devemos, então, aqui aprender que, no versículo 2 ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. Nós devemos aprender, então, e pregar fortemente para o nosso coração, pregar ao nosso coração. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, ide. O Senhor Jesus lá em Mateus 28 nos instrui. Nós também devemos pregar constantemente ao nosso coração. Muitas vezes poderemos estar diante das situações do mundo, diante dos atrativos que o mundo nos oferece. Nós poderemos ser pegos distraídos, e não estarmos totalmente fixados com os olhos em Deus. Então, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Nós devemos pregar para o nosso coração quando a incredulidade bate a nossa porta, a porta do nosso coração, e estamos em dúvidas e incertezas, ou parece que Deus não responde às nossas orações, ou às nossas petições, parece que Ele é tardio, mas Ele não é tardio. Nós devemos pregar aos nossos corações, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. E o salmista diz ainda que fez o céu e a terra. O texto de Hebreus 11, versículo 3 diz assim, que pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e as coisas que não existiam veio a existir. Essa expressão no latim é uma expressão que se diz ex nihilo, é uma expressão que diz Deus criou tudo do nada, aonde não havia absolutamente nada. Deus trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Lá em Gênesis 1, a Bíblia simplesmente, Deus começa a narrativa da história da humanidade, a história de Deus, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o salmista aqui, ele nos lembra que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E em 6 dias Deus fez todas as coisas. Em 6 dias Deus fez todas as coisas. E no 6º dia Ele nos criou. Ele criou o homem, criou o homem e a mulher, soprou-lhe ao fôlego da vida, tornou-se alma vivente. É maravilhoso, era maravilhoso nós meditarmos nessa verdade, maravilhoso nós sim pregarmos para o nosso coração, para de fato, verdadeiramente crermos com fé no poder de um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós somos tão limitados, e Ele aqui nos mostra um atributo maravilhoso de Deus. Será que Deus então não tem o controle de todas as coisas? Ele tem o controle, Ele possui o controle. E aqui ele vai no versículo de número 3, o salmista diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então naquela jornada em que o povo está caminhando, os peregrinos estão caminhando, a adoração, os peregrinos estão caminhando, a cidade santa, Ele não permitirá que os nossos pés, que os pés daqueles peregrinos, nós podemos olhar de 2 formas para os pés não vacilem, os teus pés vacilem, Ele não permitirá. Podemos olhar num aspecto pés mesmo, físico, por conta dos terrenos acidentados, então Ele cuidar da integridade física do povo de Deus, da integridade física, preservando-os de fadigas, de canseiras e dos próprios pés.
Mas também ele pode aqui estar falando sobre o vacilo que nós podemos dar por conta do pecado. Nós podemos sim, cochilar, podemos infelizmente vacilar, duvidar, podemos ter uma incredulidade, de maneira que o nosso coração duvide dessa bondade desse Deus Criador, desse Deus que socorre o teu povo. E ele continua no texto, versículo de número 3, não dormitará aquele que te guarda. E aqui ele vai fazer como se fosse uma subida, uma caminhada, nas palavras, como grau de importância. Ele diz, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme. Não dormitará, não dormita e não dorme. Ele começa dizendo de maneira que o guarda não cochila. O guarda de Israel não cochila, não prega os olhos, não são como os nossos guardas, que muitas vezes se distraem. Hoje nós temos aí a internet, então muitas vezes eu imagino que pela negligência pessoas podem até deixar os seus trabalhos, ou seja, algum guarda pode até deixar de cumprir o seu trabalho de maneira cautelosa e cuidadosa por conta de distrações. Aqui ele diz, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Criador, é o guarda. Ele guarda e protege o seu povo. Ele não dorme, não cochila, não prega os olhos. Ele não se distrai. Ele não perde a hora. Ele não chega atrasado. Pelo contrário, é certo que ele não dormita. É certo que ele não se distrai ou não cochila. É certo, o texto é claro, é uma afirmação. É certo que ele não dormita nem dorme. Quem? O guarda de Israel. O Senhor, o nosso Deus. É Ele nos socorre. Ele não se distrai. Ele está presente o tempo todo. Presente o tempo todo. 24 horas presente. A sua graça, a sua misericórdia. Ele é o Deus de Israel. Nós somos também, espiritualmente, o Israel de Deus. Nós somos povo da aliança. Nós somos herdeiros da promessa. Nós somos filhos da promessa. Nós pertencemos a esse pacto. E nós temos também, como Israel, caminhava cantando, caminhava buscando o consolo e o conforto, a esperança. Nós também devemos caminhar a nossa jornada, peregrinando por esse mundo, mas sempre sabendo que nós pertencemos à aliança, e o guarda não dormita. É certo que ele está o tempo todo nos municiando, cuidando, o tempo todo. Versículo 5 diz, o Senhor é quem te guarda, e o Senhor a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós podemos lembrar lá com o povo de Israel, mais uma vez, que na saída do povo de Israel do Egito, eles estiveram pelo deserto por 40 anos, peregrinando pelo deserto, peregrinando, sem uma casa fixa. E Deus guardou o seu povo. De dia, uma chama que iluminava, ou melhor, uma nuvem que fazia sombra contra o sol escaldante do deserto, protegendo o povo, cuidando do povo. E à noite, as chamas
que iluminavam e aqueciam o povo. Então, em todo o tempo, às 24 horas, ora era sombra, ora era luz, mas Deus estava presente o tempo todo. O tempo todo. Conosco também não é diferente. Muitas vezes nós que ficamos distante do Senhor, por conta dos nossos próprios pecados, por conta de não darmos ouvidos ao Espírito e à Palavra, e nos distanciamos, nos distraímos. E Deus está o tempo todo. O tempo todo. Como o Salmo 139 nos ensina, que Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós Ele põe a mão. Sobre nós. A onipresença de Deus, a onipotência de Deus, ela nos sustenta. Ele nos guarda. Ele é o fiel guarda de Israel. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Então o Senhor, Ele nos guarda fisicamente. Mas não só fisicamente. Porque infelizmente nesse mundo, por conta da queda e do pecado, nós podemos infelizmente ter enfermidades. Nós podemos sim, podemos ter enfermidades, padecer de dores. Mas mesmo assim, nós devemos ficar fitos na Canaã celestial, nos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, como Pedro diz. Nos novos céus e nova terra, que é a promessa do Senhor. E aí, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor promete que nos guardará a nossa alma. Ele guardará a nossa alma aqui nesse mundo, e Ele guardará a nossa alma desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Ele guardará a nossa alma por toda a eternidade. Nos guardará na entrada e na saída, como diz no versículo número 8. Guardará a nossa entrada, guardará a nossa saída. Então, todos os lugares que estivermos, o tempo todo, quer seja dia, quer seja noite, independente do que estiver acontecendo, o guarda de Israel está cuidando do seu povo. Esse mundo só está sendo preservado porque ainda existem eleitos na família da fé. Ainda existe eleito. Deus sustentará. Ele nos chamou, Ele nos criou, e Ele nos chamou para a sua maravilhosa graça. Então o Senhor te guardará de todo mal. Podemos aqui pensar no mal de um abandono da fé. Nós devemos nos maravilhar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, no qual jamais será apagado, no qual jamais sairá. Quando aqueles discípulos foram pregar o Evangelho, e eles expulsaram demônios, e eles voltaram todos alegres. O Senhor Jesus disse para eles o quê? Não vos maravilheis porque os demônios te obedeceram, mas porque o seu nome está inscrito no livro da vida. Nós devemos nos maravilhar por termos o nosso nome pertencente no livro da vida, inscrito no livro da vida, porque o Senhor é quem nos garante. Ele guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ele nos guardará por toda a eternidade. Não só agora e aqui. Não só agora e aqui. Mas Ele nos guardará por toda a eternidade. Nós pertencemos a Deus. Fomos comprados por alto preço. Um preço precioso do sangue do Cordeiro. Aqueles montes que eles olhavam lá, caminhando para Sião, deve nos remeter ao monte do Calvário. Ao monte em que a cruz de Cristo nos liberta de todo o mal, nos liberta da condenação eterna, nos liberta da ira do próprio Deus. Quando nós olharmos para cima e procurarmos a Deus, nós devemos lembrar
olhar para a cruz de Cristo. É ela, através dela, é que nós temos essa vida, a vida eterna, desde agora para sempre. Nós pertencemos à aliança de Israel. Então o nosso guarda, ele não dormita, o nosso guarda, ele não vacila. O guarda de Israel, ele não se engana. Deus é quem nos guarda nas nossas peregrinações por esse mundo. Através de Cristo Jesus, que nos deu a vida eterna, e o Espírito Santo dele, que habita em nós, que nos dá a fé, mesmo nos momentos em que muitas vezes estamos fracos na fé, devemos olhar para Cristo, olhar para Cristo, e aí sim, sermos consolados, sermos agraciados, com uma graça futura, para vivermos sempre em comunhão com o Senhor, poder termos comunhão com os irmãos, e ter a esperança da glória. A esperança da glória é que deve sempre estar nos nossos corações. Não sermos, como a palavra nos diz, como ventos de doutrina, em que qualquer coisa nos leva, nos convence, ou qualquer coisa que o mundo possa tentar nos oferecer, nos traga distração de algo que é maravilhoso, que é estar com Cristo, pela eternidade, para sempre, pelos séculos dos séculos. Porque como o apóstolo Paulo diz, nada nos separará do amor de Cristo, nem a peste, nem a altura, nem a profundidade, nem as riquezas, nada nos separará do amor de Cristo. Que seja essa a nossa oração então, que possamos confiar plenamente em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Deus eterno, Deus soberano, te louvamos, ó Deus.